Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Neste estudo sobre os 10 mandamentos, vamos neste segmento considerar o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. O contexto socio-religioso dos hebreus durante a sua estadia no Egito como escravos era politeísta. Politeísmo é a crença em múltiplos deuses. Segundo as pesquisas relativas à antiguidade que têm sido feitas naquela região, a prática do politeísmo era abundante. Ou seja, em aspectos da vida social como na vida religiosa, a crença em muitos deuses era evidente. Todos os dias os hebreus viam as estátuas, os templos e outros símbolos religiosos dos deuses dos egípcios. Eles viam a frequência e a forma com que faziam os seus atos de veneração aos seus deuses e como essas atividades eram realizadas. Eles observavam também como a crença nos deuses era expressa no seu dia-a-dia. Também, sendo escravos, é muito possível que alguns dos judeus, que sendo monoteístas, ou seja, tinham a sua fé num só Deus, que eles tenham sido forçados a ajudar na realização das festas religiosas oferecidas às divindades. Considerando então que este era o ambiente em que vivia o povo hebreu, torna-se então óbvio uma das razões por que terá Deus dado este primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. Esta razão, entre outras, era o facto de que, como povo da promessa, eles teriam que ter unicamente a Deus Jeová como seu centro e inspiração. Pela leitura das Escrituras e tomando em atenção a revelação divina dada progressivamente a Israel sobre o seu propósito profético no mundo, e também levando em conta as promessas messiânicas, a razão deste primeiro mandamento torna-se mais notável. Em outras palavras, para que fosse realizado o plano de Deus que se cumpriu mais tarde em Jesus, os descendentes de Abraão, que são o povo hebreu, eles não podiam ter entre si outros deuses, não podiam ter outra inspiração de doutrina e de fé. No plano da redenção da humanidade, não podia haver qualquer mistura de crenças em outros deuses. Enquanto outros povos adoravam uma variedade de deuses, o Deus que se tinha revelado ao patriarca Abraão e seus descendentes tinha declarado que ele era o Criador dos céus e da terra e de tudo o que está contido nestes. Portanto, um aspecto deste primeiro mandamento é que Deus estava a velar pelo cumprimento da sua promessa da salvação e que seria cumprida mais tarde através da nação de Israel. Um exemplo da relevância de Deus a ter dado esta ordenança ao seu povo tornou-se manifesto quando mais tarde no deserto o povo fez um bezerro de ouro e o adorou, dizendo que este era o seu Deus que os tinha tirado do Egito. Podemos ler mais sobre este acontecimento em Êxodo, capítulo 32, versículos 1 a 8. Este acontecimento mostra-nos que o povo de Israel tinha uma inclinação para o politeísmo. Tornou-se evidente que as crenças religiosas que estavam habituados a observar nos egípcios tinha tido alguma influência sobre eles. Vimos então que o propósito do mandamento de Deus é que o povo tivesse sempre perante si a insistência de que não podia haver sincretismo. Sincretismo é a conjunção de doutrinas e práticas religiosas vindo de fontes divergentes. Não estamos a falar de um Deus criado pelos hebreus. Estamos a falar de Deus Jeová, que se manifestou com grande poder e resgatou o povo da promessa. Uma das razões que nos ajuda a compreender a razão deste primeiro mandamento é o facto da redenção. Vejamos o que está escrito em Êxodo capítulo 20, versículos 2 e 3.
Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Em Êxodo 20, versículo 2, lemos quem é Deus e o que Deus fez. Deus, que no texto bíblico original é chamado Jeová, é o Senhor de Israel, e foi Ele que os tirou da servidão do Egito. Deus Jeová é o Deus que executou o seu julgamento sobre os deuses do Egito, como lemos em Números 33, versículo 4, e sobre Faraó, o rei dos egípcios. A seguir a esta declaração tão importante sobre o estrondoso ato de Deus, Deus diz ao seu povo que não teriam outros deuses diante dele. Êxodo 20, versículo 3. Com esta declaração de não terem outros deuses, Deus estava a dizer ao povo hebreu, a quem remiu do Egito, que ele seria exclusivamente o seu Deus. Deus resgatou Israel e este ato foi também uma declaração de que eles passariam a ser de Deus. Para melhor compreendermos este fundamento da redenção, será bom aqui refletir sobre o que Deus disse a Israel, conforme lemos em Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 9, que diz: Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erais menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o julgamento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. O versículo 6 diz que eles eram povo santo ao Senhor, que os escolheu para eles serem o seu próprio povo. A referência a serem santos significa que eram um povo separado para Deus. O aspecto de serem santos expressa um propósito sagrado na sua existência como povo. Um dos propósitos, além de serem povo para Deus, é que eles tinham também a função de ser como um espelho que refletisse ao Senhor seu Deus perante todos os povos. O texto bíblico explica mais quanto à razão de Deus os ter escolhido. Deuteronômio capítulo 7, versículo 8 diz que Deus os escolheu porque os amava. Este mesmo versículo acrescenta que Deus os escolheu para guardar o seu juramento feito a seus pais, que neste caso é uma referência a Abraão, com quem Deus fez a aliança de formar, através dele, um povo, ou seja, o povo hebreu. Esta aliança incluiu Isaac, o filho de Abraão, e a Jacó, o filho de Isaac. Deus diz que os resgatou com mão forte da casa da servidão. Notemos ainda em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, que Deus guarda o conserto e a misericórdia aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Esta é uma referência aos atributos de Deus, que neste caso é a sua fidelidade à sua aliança e a sua misericórdia para com os que o amam e guardam os seus mandamentos. Por esta razão, Deus o resgatou da casa da servidão. Deus não agiu em parceria com outros deuses. As lendas mitológicas sobre os deuses contêm referências a pactos entre os deuses e a cooperação em suas atividades. Deus Jeová, sendo fiel ao seu povo e afirmando o seu plano da redenção, resgatou ao povo hebreu com a sua forte mão. Deus demonstrou ser o Todo-Poderoso. Deus assim também demonstrou que não necessitou da força humana para cumprir a sua vontade. No processo desta obra libertadora de Deus, os deuses foram julgados e derrotados.
Compreendemos então a razão, na medida em que é possível a nós seres humanos compreendermos que Deus, que investiu tanto nos descendentes de Abraão, insistisse que não tivessem outros deuses. Perante os atos de Deus, feitos porque já havia uma relação de amor e aliança, compreendemos então a razão deste primeiro mandamento. Tomemos ainda nota do testemunho do rei Davi em 1 de Crônicas, capítulo 17, versículos 21 a 22, que nos diz: E quem há como o teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, laçando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito. E tomaste o teu povo de Israel para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. Este texto bíblico mostra-nos que, séculos depois da saída dos hebreus do Egito, que o rei Davi celebrava os atos de Deus. Ele disse que Deus tomou o povo de Israel para ser seu povo para sempre. Davi deu testemunho de que Deus mantinha a sua promessa sobre o seu povo. É interessante que as referências no Antigo Testamento à redenção do povo hebreu são bastantes. Isto diz-nos que esta era uma realidade histórica e doutrina que constantemente celebravam e seguiam. Eles recordavam e faziam lembrar a outros que Deus, Jeová, é o seu Redentor. O princípio da redenção ligado ao primeiro mandamento diz-nos que não há Deus que tenha feito tal obra tão magnífica e coberta pelo seu poder e glória como o Senhor que nos deu o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que significa então este primeiro mandamento para nós? A experiência da saída do Egito foi real e constitui para Israel um constante lembrete dos propósitos e poder de Deus. A nós, esta narrativa mostra-nos que Deus fez o mesmo para com a humanidade ao dar Jesus Cristo, o seu único Filho, como resgate. Jesus morreu na cruz para assim remir o pecador. Na realidade, mediante esta redenção cumprida em Jesus, fomos tirados da escravidão espiritual. No passado, quem era o nosso mestre? A quem é que servíamos de forma consciente ou inconsciente? Qual a força espiritual por detrás da inspiração que nos dava orientação? Em Efésios capítulo 2, versículo 2, nós lemos: Porque noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Antes de Jesus, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Este príncipe era o nosso Senhor. Antes de Jesus, nós éramos filhos da desobediência. Mas Deus, por nos ter amado através de Jesus, nos vivificou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como lemos em Efésios 2:6. Foi Deus que nos quis amar, foi Deus que foi e é fiel à aliança feita com Abraão, através de quem veio a bênção da salvação a todo o mundo. As seguintes referências falam-nos sobre esta promessa dada a Abraão. Gênesis capítulo 18, versículo 18. Gênesis 22, versículo 18. Gênesis 26, versículo 4. E também Gálatas capítulo 3, versículo 8. E porque Deus fez esta grande obra da redenção através de Jesus, nosso Salvador, Deus diz-nos que Ele é o único Deus. Não há outro Deus tão grande em poder e glória. Não há outro Deus que se tenha demonstrado através dos seus atos que é a nosso favor. E Deus o faz sem partilhar, sem a cooperação de outros deuses.
ao declarar a nossa submissão ao único Deus verdadeiro que nos deu Jesus para ser o nosso Redentor, estamos a expressar a fé monoteísta, ou seja, a fé num único Deus, só um Deus. Muitos poderão professar a sua crença em muitos deuses e são, por isso, politeístas. Outros poderão afirmar que acreditam em Deus, porém dão atenção aos preceitos de outros deuses. Creio que neste tempo estamos a ouvir o eco da voz do profeta Elias, mais especificamente o que nós lemos em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 21, que nos diz: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Nos seus dias, Elias perguntou ao povo: Se o Senhor é Deus, segui-o. As pessoas podem ser politeístas ou até ateus, porém todos temos perante nós o testemunho que Deus tem dado ao longo do tempo. Perante o que Deus tem dito e feito, qual deverá ser a resposta de cada pessoa? Seguir Deus como o único Deus é guardar o primeiro mandamento. É declarar que segue a Deus, que é o Todo-Poderoso que liberta aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Nós estamos numa época muito complicada. Há tantas crenças, tantos deuses, ou tanta definição acerca de quem é Deus ou o que Deus faz. Será importante nós atentarmos para o que está escrito, a revelação que Deus nos dá, as suas obras, o que Ele fez, o que Ele continua a fazer. E posto isso, decidir se realmente Ele é Deus. E se Ele é Deus, então segui-o, como disse o profeta Elias. Não basta dizer que crê. Deus quer que nós o sigamos como nosso Redentor. É importante ouvir o Evangelho também e saber mais da razão por que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele morreu para nos resgatar, para nos salvar, para que nele tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Entregue a sua vida a Deus. Faça uma consagração a Ele, dizendo: ó Deus, eu sigo-te unicamente a Ti e falo só em Deus como meu único Senhor, meu único Deus. Eu sirvo a Jesus, o meu Salvador. Leia um pouco da Bíblia todos os dias. Fale com Deus todos os dias também, sempre em nome de Jesus. E logo possa frequente uma igreja que prega o Evangelho de Jesus. Isso é muito importante para a sua formação como discípulo do Senhor. Continuamos orando para que a plena bênção da salvação seja realizada em si. Muitas bênçãos de Deus para si. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.